decidiu, a escola decidiu, né, os professores, que seria a língua nas Olimpíadas. E essa live aqui, ela é um pouco também do material que foi feito e está sendo divulgado e entregue para vocês. Atividade impressa, que é sobre o papel das línguas, a importância das línguas. E nós entendermos o que são as línguas, né? Então, mais ou menos é o que eu vou falar isso. Na atividade, lá está falando um pouco do francês, do inglês, como que o francês ele deixou de ser uma língua a partir do século XIX, né, até o início do século XX, e foi ganhando predominância o inglês como uma língua mundial dos negócios e da comunicação, da mídia, e o francês foi perdendo esse espaço. Eu acho que o tema das línguas hoje ele tem um pouco de relação com a história também, que foi a história das Olimpíadas, que até o Adalto mencionou a questão das Olimpíadas modernas, que as Olimpíadas modernas elas surgem na França. Pierre de Coubertin, que é o cara que coloca as Olimpíadas num novo patamar, do que a gente já conhece hoje como Olimpíadas modernas, e isso teve um início na França. E até hoje o francês é a língua principal, junto com o inglês, das Olimpíadas, né? Uma língua oficial das Olimpíadas. Então, quando a gente observa a mídia, a comunicação, principalmente no evento, que são 15 dias, antes dos 15 dias e depois ainda, tem muita reverberação desse tema dos esportes, né? Muita circulação de informações, antes, durante e depois. E a gente observa a mídia, os meios de comunicação falando bastante desse importante evento mundial. E um evento mundial dessa importância, desse tamanho, ele não aconteceria se não fosse a comunicação entre as pessoas, a comunicação entre os participantes, a comunicação entre o público, né, e tudo que faz esse evento acontecer. Então, o tema a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer umas perguntas, o que é uma língua, e a partir dessa pergunta, a gente vai abordando outros temas. Tudo bem? Então, eu pergunto, o que é uma língua? Tá? Vou começar a apresentação aqui. Vocês conseguem ver? Aqui eu tô vendo. Sim. Isso. Tá, o tema da nossa live, eu começo perguntando o que é uma língua. Aí eu coloquei aqui as duas línguas mais famosas do mundo, da cultura, né? Cultura pop, que é a banda Os Rolling Stones e o Einstein, né? E eu pergunto, o que é uma língua? A língua que essa pergunta, é essa língua que eu estou falando? Tá? Essa língua, o ponto principal da live de hoje. Então, qual que é o conceito de língua? Já que a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Surge em sociedade, em todos os grupos humanos e desenvolvem sistemas. Todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, como que é a língua brasileira de sinais. E o que é a linguagem? Tá? A linguagem é justamente o uso da nossa capacidade de comunicação. A língua é um dos elementos da linguagem. A linguagem ela pode ser artística, pode ser midiática, pode ser vários modos de uso da linguagem, e a língua é uma delas. E a linguagem ela se refere à nossa capacidade de utilizar os sistemas de comunicação como um todo, como uma parte específica da comunicação. E uma ciência que estuda a linguagem humana é chamada de linguística, né? Uma ciência acadêmica aí, tá bom? Então, nós temos dois aspectos, que são a língua e a linguagem, tá? Para entrar nesse tema.
Tá? É só essa parte aqui, tá bom, pessoal? Não vou alongar muito, não. Atualmente, nós temos entre 3.000 a 6.000 línguas utilizadas no mundo. Tá? As línguas morrem também, elas nascem e morrem. Hoje, mais morre do que nasce. Tá? Eu comecei perguntando o que é uma língua, que a língua não existe só essa língua que a gente conhece, a língua como, como a língua da boca, né? E o que é o conceito de língua? Que é um conjunto de elementos, de sons e gestos que possibilitam a comunicação humana. E é um fenômeno da sociedade, tá? A língua ela é histórica, ela é social e abrange todas as formas de comunicação, de manifestação oral, gestual, como que é a língua brasileira de sinais, que é a gestual porque ela é feita com gestos, com a mão e tudo mais, tá? Não só fala. A linguagem, que é a nossa capacidade humana, tá? A linguagem não é somente a língua, mas a linguagem como um todo, a nossa linguagem corporal, por exemplo, acho que vocês já devem ter ouvido falar, linguagem corporal, linguagem musical, linguagem artística, linguagem do cinema. Então, cada fenômeno da nossa comunicação, ela é uma parte da linguagem e que tem uma ciência que estuda especificamente isso, que é chamada linguística, tá? Aí aqui, mais ou menos de 3 a 6 mil línguas catalogadas no mundo hoje. As línguas naturais, né, que nós temos, são desde as línguas mais modernas, línguas indígenas que existem, né? E a língua, tanto visual como auditiva, através dos estímulos, ao invés dos estímulos, né? Temos outros tipos de linguagem que a gente pode dizer que são a língua de sinais, por exemplo, a linguagem escrita, os códigos de sistema de comunicação, como linguagem de programação, quando alguém fala algoritmo, linguagem de programação, são linguagens também. A matemática também é uma linguagem, se fala linguagem matemática, né, que é o uso dos símbolos e tudo mais. E nesse sentido, a linguagem é uma utilização de sinais, né, para codificação e decodificação. O que é? É entender, emitir uma mensagem e entender o que está dizendo aquela mensagem. Tá? Então, aqui está mais ou menos falando de onde surgiu, como que surge a linguagem, tá bom? Então, aqui eu coloquei para finalizar, essa parte aqui mais complicadinha, são os cumprimentos em várias línguas. Aqui nós temos em espanhol, em alemão, francês. A imprensa internacional elogiou muito a cerimônia de abertura. Agora está saindo o som. Aqui está com o som A normal. desconfiança virou deslumbramento. Nas TVs, na internet, nos jornais, a imprensa internacional reverenciou a abertura dos Jogos do Rio. Quem precisa de dinheiro? A cerimônia olímpica tinha uma consciência, estampou o USA Today, o jornal de maior circulação nos Estados Unidos. Que acrescentou, durante anos, o mundo achou que o Rio não conseguiria realizar os Jogos. Ouviu muito sobre os problemas da cidade. E agora vocês fazem uma cerimônia que será lembrada por gerações. O New York Times disse que a abertura glamurosa, apesar da preocupação com o orçamento, disfarçou as feridas do Brasil por algumas horas e deixou o país celebrar sua história. No texto, o jornal afirma que esses são Jogos Olímpicos sem ostentação, mesmo com uma abertura deslumbrante. O Wall Street Journal disse que o espetáculo alternou vibração e seriedade, como o desfile de Gisele Bündchen e mensagens de tolerância, diversidade e inclusão. A melhor parte do show, segundo o britânico The Guardian, foi quando o astro do samba, Paulinho da Viola, apareceu de terno azul e dedilhou o hino nacional no violão. Simples e elegante. Como milhões de espectadores fizeram no mundo inteiro, muitos veículos de imprensa comentaram em tempo real. O Boston Globe publicou: se você estava em dúvida sobre assistir à cerimônia de abertura, vale a pena. Uma apresentação visualmente deslumbrante. O Washington Post disse que por pelo menos uma noite, o Rio se aqueceu com o que faz de melhor. Esse é um país especialista em festa. O alemão Die Welt classificou a abertura de espetacularmente bela. O espanhol El País estampou: sucesso.
O francês Le Figaro publicou que o Brasil abriu com perfeição os Jogos Olímpicos e descreveu um clima alegre, emocionante e musical. O argentino El Clarín disse que o Rio vibrou com uma festa de cor, música e esporte e que o país esqueceu dos problemas por uma noite. Nesses dias em que o Rio se transformou em capital do mundo, esse pier virou um pedaço do Rio em Nova York. Tem areia de praia, telões, é aqui que muita gente está acompanhando os jogos e torcendo pelo sucesso da Olimpíada. Marcela ficou impressionada com a cerimônia, que mostrou que o Brasil é multicultural. Eu gostaria de estar lá. Ô Adalto, muito obrigado, viu, pelo apoio aí. Eu vou pedir que, se você puder, abrir esse segundo link também aí, que eu mandei o link. Ai, 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 ai. Peraí que... Tá. Eu acho que, enquanto isso, é bom a gente refletir. Ele falou no finalzinho da reportagem sobre a palavra multicultural, que o evento olímpico, né, ele estava num país multicultural, e o evento olímpico ele também é um evento multicultural, de várias culturas. E a língua também é um fenômeno cultural, um fenômeno da cultura e da sociedade em geral. Então, agora eu vou mostrar aqui, eu pedi para o Adalto, por favor, que é um repórter que há 2 semanas ele viralizou na internet. Ele ficou muito comentado, ele colocou lá um trabalho que ele fez para vários veículos de comunicação, em várias línguas. Tá bom, Adalto? A hora que você puder. Vamos lá, por favor. vamos lá. Kann dann do überhaupt Olympiastimmung opkommen? Ja, han zonen deieren ass der Dach relativ schwéier. Se gëtt Eröffnungszeremonie déi fir pu Stonnen haiwwer d Bühnengang ass déi huet virun 65.000 eidele Plätzen stattfand. Die Organisatoren hoffen, dass die Kontroversen mit dem ernsthaften Beginn der Wettkämpfe in den Hintergrund treten. Aber hier in der Gastgeberstadt ist die Begeisterung leider nicht greifbar. Ya tuvimos un nuevo récord de casos cotidianos, así que estos números no están bajando en esta ciudad. O Estádio Nacional japonês estava tão vazio por dentro quanto por fora para esta cerimônia de abertura sem precedentes. Donc c'est un peu triste en fait comme cérémonie d'ouverture, et ensuite bien sûr on va se rappeler quand même des moments forts typiques d'une cérémonie d'ouverture. Usually these opening ceremonies are celebrations, aren't they? There clearly wasn't the mood for a celebration here in Tokyo. You mentioned it already, this was much more of a solemn occasion. Kann dann do überhaupt Olympiastimmung opkommen? Ja, han zonen deieren ass der Dach relativ schwéier. Se gëtt Eröffnungszeremonie déi fir pu Stonnen haiwwer d Bühnengang ass déi huet virun 65.000 eidele Plätzen stattfand. Die Organisatoren hoffen, dass die Kontroversen mit dem ernsthaften Beginn der Wettkämpfe in den Hintergrund treten. Aber hier in der Gastgeberstadt ist die Begeisterung leider nicht greifbar. Ya tuvimos un nuevo récord de casos cotidianos, así que estos números no están bajando en esta ciudad. O Estádio Nacional japonês estava tão vazio por dentro quanto por fora para esta cerimônia. Eu acho que ele repete aí, né, nessa parte do vídeo, um pouco do que ele... Mas o principal são os 6 idiomas que ele fala. Tá bom? Então, esses 2 vídeos ele mostra bastante como um evento de magnitude planetária, praticamente, de alcance global, como que funciona as línguas, né? Mesmo a gente vê, por exemplo, num evento como uma Copa do Mundo, também acontece a mesma coisa, que é um evento que já tem mais uma abrangência maior de países, e outras competições internacionais também, que às vezes transmitem. A gente vê essa grande quantidade de línguas estrangeiras. Então, aí a ideia desse bate-papo, mais ou menos, eu acho que é mais um bate-papo, é mostrar isso. E falando um pouquinho da língua inglesa, como o inglês ele ganhou uma magnitude... Ele ganhou uma proporção devido a ser uma língua do comércio, uma língua mundial utilizada nas viagens, no turismo, na economia em geral, tá? Que é junto do francês também, que são as línguas oficiais das Olimpíadas. Uma curiosidade que está na atividade dessa semana, lá tem uma matéria, um artigo bem interessante,
mostrando o francês, o inglês, né? E também como que foi isso, né? Como que foi o inglês, ele tendo essa preponderância das línguas aí a partir do século passado. E até hoje, devido a uma potência que impulsionou isso, que são os Estados Unidos, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, aí que o francês ele cai um pouco o uso, e o inglês ele passa a ser uma língua mais difundida e mais utilizada no mundo todo. Então, por isso que esses grandes eventos a gente observa as línguas oficiais e, além das línguas oficiais, os países, que são os países anfitriões. Tá? Isso está bem lá na atividade, bem legal o trabalho que vocês podem fazer durante a semana, mostrando como que também os países anfitriões, por exemplo, eles também, as línguas desses países também se tornam línguas oficiais do evento, como foi no Brasil, no Japão agora, como é o japonês, e também as línguas regionais, como foi nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, que também entrou o catalão também como uma língua regional, que tem grande importância em toda a Espanha, que também se tornou uma língua do evento. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria trazer, porque como a gente fica mais ou menos que, não só os 15 dias do evento, mas a parte anterior, que vai divulgando praticamente um ano e meio antes, e depois que termina as Olimpíadas, a gente vê muito ainda falar, ouvir muito falar, esse assunto vai continuar por um tempo na mídia, e a gente vai abrir lá, vai ver a reportagem, vai ver sempre a presença de uma língua estrangeira. Então, é mais para a gente refletir isso, e a importância disso na nossa vida e na comunicação em geral. E também para incentivar a gente, na escola, né, a gente tem o inglês, algumas escolas têm o espanhol, incentivar e a gente impulsionar isso dentro das escolas, o aprendizado dos idiomas, como uma política linguística, né, como um direito do aluno de aprender uma língua. A gente tem que defender esse direito do aprendizado como uma ascensão social e como uma luta, né, por uma conquista de um conhecimento, por uma emancipação da nossa própria pessoa na aquisição da cultura e tudo mais. Então, a importância das línguas, ela se reflete nesse sentido, tá bom? Não só do trabalho em si, de você ser, como que se fala, hoje em dia fala muito, precisa de saber uma língua, do inglês, principalmente, para conseguir um trabalho, né? Mas não é só isso. É de você conhecer o outro e se conhecer também a partir dessa reflexão e desse contato. E nós estamos em uma cidade como Campinas, por exemplo, que Campinas é um polo de pessoas que vêm do mundo todo, como outras capitais também, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a gente não pode pensar que a língua está só lá fora. A língua também ela está ao nosso redor como manifestação cultural, tá bom? Eu acho que era mais ou menos esse bate-papo aí, e acho que tem uns minutinhos aí para a gente continuar conversando. Bacana? Eu acho que a criança tem mais chance de aprender o inglês quando, com 5 anos, entra na escola, porque hoje em dia, com 5 anos, a criança já entra na escola, né? Eu acho que o inglês teria que começar pelos 5 anos de idade da criança. Aí sim, os brasileiros conseguiriam falar bem o inglês, né? Mas ninguém faz nada sobre isso, né? Seria o certo ter aula de inglês a partir dos 5 anos de idade, no mínimo, né? Algumas prefeituras têm. A Prefeitura de Campinas tem a língua, tem desde os anos iniciais, mas é muito recente. Eu vou dizer assim, oficialmente ela é de 2012, essa lei, tá?
que ela colocou o ensino do inglês como um ensino nos primeiros anos, né? Da primeira à quinta série. Porque algumas escolas já tinham a partir do 6º ano, 7º ano, tá? Mas bem da primeira infância mesmo. Então, é muito recente. Então, a implantação disso aqui no Brasil é muito lenta ainda. A gente pode dizer que a gente está engateando ainda nisso. Entendi. Tá Como engateando sempre, ainda. o Brasil sempre está engateando em tudo. É um passinho aqui na frente, 2 para trás. Um para frente. É mais ou menos isso, né? Mas você tem razão no que você falou. Começando, é justamente isso mesmo. Começando lá nos primeiros anos, tem mais a criança ela vai ter mais incentivos. Tá? Não quer dizer que o adulto não tenha capacidade, não é essa a questão. Mas ela vai ter mais tempo de exposição, mais contato. Então, agora com o adulto já é um outro tipo de abordagem. Tá? Porque tem a questão, por exemplo, que da maioria dos alunos aqui trabalham, estudam em outro lugar, às vezes um outro tipo de estudo, faz uma dupla jornada ou tripla jornada, aí complica mais. A criança ela tem tempo só para aquilo, então é justamente isso que você falou, é um ponto, né? Verdade. Mas isso não significa que nós não conseguimos também, né? Não é esse o problema. É isso aí. Eu gostaria de falar sobre o tema do Marcos, na perspectiva da antropologia, só para lembrar, né, que as línguas elas fazem parte de um arcabouço cultural importante, faz parte da nossa cultura. O que nos une, né, como brasileiros, por exemplo, é a língua, né? Então, chega nas Olimpíadas, você tem todas essas culturas se encontrando, que é muito bonito, né? E é muito bonito ver aquele repórter tão bem adicionado pelo Marcos, falando 6 línguas, né, Marcos? É isso? Acho que são 6 línguas. Né? Uma delas é o português, mas parece que é um português mais de Portugal mais de Portugal, né? Do que o daqui. É aquele português mais corrido, um português mais da terrinha. E eu gostaria de falar muitas coisas sobre isso, mas o que a Divina me falou me chamou mais atenção, né? Porque o que o aluno fala sempre é mais interessante para nós. Eu só quero corroborar o que o Marcos falou e o que a Divina falou. Por um acaso, né? Por um acaso do destino, por jogar futebol, meu filho ficou 15 meses na França, tá? O João, que hoje estuda em Ribeirão Preto e faz lá a Universidade de São Paulo. O João ficou 15 meses lá, mas é uma outra realidade. Ele foi jovem, ele tinha aula o dia todo, escola em tempo integral, ele tinha 10 aulas de inglês por semana, e ele saiu de lá falando inglês. E olha, ele foi para a França, hein? Então ele já tinha aprendido um pouco de francês, então ele fala muito bem francês, porque, óbvio, ele viveu em Rennes, lá no noroeste da França, perto da Inglaterra, e além de falar francês, ele aprendeu inglês na França, porque na França e nos países europeus o ensino inglês é muito forte. Mas há um dado interessante, Divina, que acho que todos nós temos que pensar para as futuras gerações, e o Marcos falou muito bem disso, sobre esse caráter recente do estudo de línguas, né? Que é o fato de que o ideal, e vamos pensar nisso para o futuro que eu digo para que as comunidades e a sociedade se organize e exija isso do Estado, como também já falou o Marcos, para ter escola em tempo integral, meu Deus do céu. Para as crianças, pelo menos. Então, para ter escola em tempo integral, para ter mais esporte, mais ensino de línguas, ter mais aulas de inglês, talvez até, né, aulas de outras línguas, né, Marcos? Acho que o espanhol, você que disse, o espanhol é importante nos dias de hoje, mas isso depende de tempo. Né? A gente trabalha, mesmo trabalhando no Fundamental 1, Divina, com, sei lá, 1 ou 2 aulas de inglês, é muito pouco para uma criança de 5, 6 anos. E o meu filho aprendeu, repito, porque ele tinha na época 15, 16 anos de idade, ele tinha 10 aulas por semana, pesado mesmo, mas ele saiu de lá falando inglês. Então, pensar no ensino público para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E exigir do poder público que as crianças fiquem mais tempo na escola,
Porque no Brasil, e esse é outro ponto importante, né? Para dominar matemática, para dominar português, para dominar inglês, né? Enfim, todas as outras disciplinas que são importantes, é necessário ter mais tempo de estadia na escola. Pra você ter uma ideia, Divina, eu vou, para terminar o que eu ia falar, o que eu vou falar, o mínimo que você, em qualquer país, em qualquer paizinho pequeno, Bolívia, Paraguai, Uruguai, estou falando desses daí, o mínimo de permanência em sala de aula, em trabalho letivo, é de 5 horas por dia no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Eu vou falar de Valinhos, que é uma prefeitura onde eu também trabalho. Aqui o Fundamental 1 fica 3h30 em trabalho letivo. A Bolívia fica 5. Eu estou falando do Paraguai, falando do Uruguai, estou falando de paizinhos bem menos importantes do ponto de vista do PIB do que o Brasil. E no Fundamental 2 fica 4 horas. Na Alemanha, as crianças ficam 8 horas em trabalho letivo. Por isso que a Alemanha é o que é, na Coreia do Sul também. Então, a reflexão da Divina é muito importante para nós. Por quê? Porque remete a uma reflexão sobre o ensino de línguas, que é claro e evidente, é fundamental nos dias de hoje, especialmente inglês e eventualmente espanhol. Talvez mandarim no futuro, né, Marcos? Né? Considerando a ascensão chinesa, mas remete a um outro modelo de escola para os nossos filhos e netos, escola pública. Um modelo de escola onde as crianças possam ficar o dia todo, almoçar, ter mais esporte, mais língua, mais cultura, mais, enfim, mais trabalho letivo, para a gente poder sair, né, e se transformar, sair da situação que a gente está e se transformar num país melhor, né, um país mais desenvolvido, um país com maiores oportunidades no mundo que é extremamente competitivo e que vai engolir aqueles que não souberem inglês com certeza absoluta. Né? Não nós, assim, da nossa idade, mas as crianças vão precisar. Era essa a reflexão que eu queria fazer. Agradecer a Divina pela lembrança. Eu posso falar mais alguma coisa? Você pode tudo, Divina. Você pode tudo. Você, o Neto, Silas, a Maria, o Jalon. Aqui, o que menos pode aqui sou eu, tá? Fica tranquilo. O meu filho, ele mora na Nova Zelândia. Faz 6 anos que ele mora lá. Então, ele teve que aprender o inglês na marra. Ele não estudou, ele foi para trabalhar e conseguiu. Hoje ele não fala fluentemente, mas quando eu fui para lá, para Nova Zelândia, e a gente saiu, nós 3, ele falava, eu achei que se aquilo lá não for o inglês bem falado, não sei, né? Porque eu não falo inglês. Mas aonde a gente ia, onde os restaurantes, as cidades, né? Ele falava muito bem. 6 anos que ele está na Nova Zelândia. Então, ele fala bem, já está falando muito bem, sem ir na escola. Entendeu? Aprendeu no dia a dia mesmo. Entendeu? E quando meu neto também falando dessa coisa de ficar o dia todo na escola, meu neto estudou um tempo no SESI. É uma escola maravilhosa. Ele entrava às 7 da manhã ou às 8 e saía às 5 da tarde. Chegava em casa às 6 horas da tarde. Café da manhã, almoço, café da tarde, né? E chegava em casa só para jantar. E aprendeu muita coisa boa. Ele aprendeu a comer. Mudo, não estou escutando. Não está ouvindo? Não está dando para ouvir? Jalon. Pode continuar, Divina. Tá ouvindo? Então, ele estudou um tempo lá, eu achei que foi muito bom. Ele não comia. Lá ele aprendeu a comer porque tinha horta, tinha tudo, eles faziam junto, plantavam, quando ia pegar uma verdura, ia lá, pegava a verdura, levava na cozinha, tinha nutricionista. Eu acho que escolas assim no Brasil seria maravilhoso, porque tem muita mãe que vai trabalhar e não sabe onde bota o filho. Eu acho que isso realmente seria muito importante. Uma escola, 8 horas por dia. Podia ser isso mesmo no Brasil, seria maravilhoso, né, gente? Falta muito. Seria importante. A Maria Nilza está falando, abre o microfone, querido. Não sei se você está falando ou não, fica à vontade, viu? Era isso que eu queria falar, gente.
Já deu a minha cota, hein? A Marinês levantou a mão. Marinês Sossai, por favor, Marinês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marinês. A Divina falou do filho dela, né? Eu também tenho uma filha que mora aí, ó, na Inglaterra, em Londres, e tá com 2 anos. Eu fui passear lá e, caramba, sem saber falar nada, você sofre. E ela já mora lá há 15 anos, então, 15 anos, ela fala 3 línguas fluentes, e o meu genro também. Aí ele foi trabalhar em restaurante e queria ser garçom. E para ser garçom, tinha que aprender a falar todas as línguas, porque tinha gente de todos os lados, né? E eu fiz amizade com o povo do prédio, assim, mas eles cumprimentavam eu e eu não sabia, né? Aí fui aprendendo lá devagarzinho, com 15 dias que eu fiquei lá, mas eu vou falar a verdade, eu não sabia. Mãe vai passear um pouquinho, um shopping enorme do lado da casa dela, mas a gente tinha medo, porque lá todos são iguais, as ruas, casas, todos iguais. E o nome da rua é todos iguais, só muda o número. E a gente tinha medo. Aí com 15 dias que eu fui começar a me soltar, saber falar hi, saber falar obrigado, né? E isso, nossa, me deu vontade de ir para lá, porque eu falei assim, poxa, você vai ficar aqui, que nem a minha filha, quando ela queria ir para a Inglaterra, ela foi fazer o inglês, ela fez 2 anos de inglês, chegou lá, era a mesma coisa que nada. Né? Aí o meu genro foi sem fazer nada, com 6 meses ele já tinha aprendido o que ela aprendeu em 2 anos, porque foi obrigada a aprender. Então, essa sugestão aí que todo mundo tem, seria ótimo se tivesse aqui no Brasil, escola integral, que tivesse todas as matérias desde o início, né, do aprendizagem. Seria maravilhoso. Eu não tenho estudo, minhas filhas estão todas formadas, e eu estou querendo estudar, voltar a estudar. E, assim, acho assim que nem o professor Marcos falou aí, que o pessoal mais adulto não tem tempo, está cansado, né? Mas a gente está lutando para ter uma oportunidade, né? E aqui eu estou tendo uma oportunidade, estou gostando. E é só isso. Ok, querida, obrigado. Marinilza, você que me enviou a mensagem ontem, né? Eu? Ah, tá bom. Agora eu estou vendo. Tem 2 Marinês. Né? Tá bom. Tem 2. Eu sou a Sossai, a outra lá, acho que é Silva. Ah, tá. Eu só queria fazer um comentário, né? Que eu acredito assim, que a gente não sei se não é nem a excelência, diz assim, te tem facilidade, ou então aprende a ouvir outra língua ouvindo, né? Então, a gente tem expressões assim em inglês que a gente aprende porque está ouvindo alguém falar, né? Ou no cinema, ou música. Então, quando a gente ouve outras línguas, parece que vai acostumando o nosso ouvido com aqueles sons, e aí você consegue, se não consegue falar, né, pelo menos o som, você entende alguma coisa, né, você consegue entender, pelo menos ouvir, entender as palavras principais mais utilizadas, assim, né? Então, eu vou brincar assim, estou lá no cinema, estou assistindo o filme e, de repente, eu escuto, oh, shit! Assim, ele mandou, né? Oh, falou uma palavra, não é um palavrão, né? Mas ele falou uma palavra que é muito usual para a gente, né? Que a gente viu novela, o personagem que falava em inglês o tempo inteiro, o inglês errado, né? Mas a gente vai aprendendo assim. Hoje eu tenho muita dificuldade porque eu gosto, no exemplo, eu gosto de assistir filme o som original. Então, eu assisto um filme em inglês, aí eu vou assistir, eu quero filme legendado. Porque eu penso assim, além de ouvir, né,
para ter maior facilidade, se numa situação que eu ouvi alguma pessoa falando inglês, eu entendo alguma coisa, e depois também é ótimo para leitura nossa, ler rapidinho a legenda, né? E não sei se só na minha cidade, em Campinas eu já vi isso, a gente não consegue mais assistir, porque as pessoas não querem mais ouvir ou pensar, que é a coisa muito rápida. Aí é difícil você achar uma sala de cinema e vai falar assim, você vai assistir o filme legendado. Tá tudo dublado, além de estar a dublagem ainda, até a letra da música eles estão traduzindo, né? Então, acho assim, é uma das chances que a gente tem de ouvir que a gente está desperdiçando, não é? Acho assim, você vai lá no cinema, além de você ouvir, você também está treinando a sua leitura ali na legenda, né? É uma forma de você exercitar. E, infelizmente, a gente tem encontrado essa dificuldade. É isso só que eu queria fazer esse comentário, assim, né? Das línguas, do inglês, das oportunidades que a gente tem de aprender e, às vezes, desperdiça, né? Eu também, quando eu assisto Netflix, eu gosto também de ler a legenda. Eu gosto. É bom, é muito rápido, então você tem que ser bem rápido. E voltando no meu filho, ele também convive com várias pessoas de outros países. Então, ele consegue, né? Agora ele está aprendendo espanhol também. Ele consegue falar com as outras pessoas de outros países. Isso é muito bom. E, gente, a Nova Zelândia é um país maravilhoso. Muito lindo mesmo. Olha, eu gostaria de mudar para lá, mas infelizmente não dá. Mas é muito bom, maravilhoso mesmo, lindo. Eu vi isso pessoalmente e amei, viu? É muito bom. 2 anos vai fazer que eu vim de lá. Foi maravilhoso, gente. É isso que eu tinha para falar, tá bom? Eu queria falar aí, pessoal, é que quando a gente vai para fora, né? Vocês falaram de seus filhos aí, né? A pessoa fica imersa, né? Completamente mergulhada no idioma estrangeiro. Aí ou aprende, né, gente? Não tem Aprende jeito. na marra, é isso mesmo. É por isso que ganha muito tempo, né? A pessoa fica lá 1 ano, por exemplo, lá, como o filho da Marinês ficou, vai aprender muito mais rápido do que quem fica aqui vários anos, né? Porque é muito mais... obrigado, né? Você obriga, né? Não tem como, né? Tem que aprender. E ele acaba escutando. Eu tenho vários alunos meus, né, que fazem intercâmbio, alguns que já estão indo morar lá, né? E eles voltam assim muito fluentes, voltam fluentes, né? Com um certo domínio, né, do idioma, assim, em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, né? O suficiente para o cara entender bastante coisa, né? Para o cara conseguir se comunicar, né? Mas no caso do meu genro lá, ele se obrigou, daí ele assistia filmes, ele lia muitos gibis lá, muito, muito. Portanto, que ele fala 9 línguas fluentes. Mas ele falou, ele nem foi estudar. Agora, minha filha foi estudar, fez faculdade de economia lá, tá lá ainda, né? Ela fala fluente, e ela fica assim... O inglês lá tem vários, tem o inglês aberto, tem o inglês fechado, que eles falam lá, né? E quando ela sai assim, que ela vê o povo falando o inglês, o brasileiro, que tá lá falando o inglês de qualquer jeito, ela ri até. Ela falou, oh, meu Deus. Mas é tudo uma questão de aprendizado, né? E de entender, né? Não, ela ri porque ela fala que ela já passou por isso, né? Passou por isso, né? Demora mais tempo para ela entender. Assim, né? Quando ela chegou lá, ela falava... Pessoa... E vai falar errado mesmo, não tem jeito, né? Sim, a gente aqui fala errado e muito. Não é errado, né? A gente já teve uma aula sobre isso, né? A gente fala... Isso, não é errado, a gente consegue se comunicar, né? Mas é legal, viu? Foi muito rico, viu? Você a experiência, né, Marcos? O pessoal falando aí dos filhos, do pessoal aí que... Eu gostei, bacana, né? Me surpreendi, viu? É legal, né? Muitos relatos pessoais, né? Isso é muito interessante. Legal. Qualquer dia a gente precisa falar de uma língua nova, uma língua que não tem dono de ninguém, né? O Esperanto, que é uma língua maravilhosa, muito combatida e descriminalizada, que pode um dia, quem sabe, né? Que é uma língua auxiliar para o mundo, né? Seria legal falar do Esperanto.
Antes da Divina intervir e levantar esse assunto que sem dúvida alguma é importante, né, que é ensino de línguas, eu ia falar sobre a perseguição às línguas indígenas no Brasil, né? Ou seja, o quanto você tem de perseguição a outras línguas que não são nem o português, nem a Libras. São línguas dos habitantes autóctones aqui do território brasileiro, que muitas vezes foram estigmatizadas, foram perseguidas, enfim. Línguas africanas, você tem uma quantidade muito grande de comunidades descendentes de quilombos, né, os chamados quilombolas, que falam outras línguas, falam línguas de origem banto no Brasil. Então, o Brasil é um país muito rico do ponto de vista linguístico, né, e das línguas que se falam aqui dentro, fora os dialetos, né, que também são os mais variados, e muitas vezes perseguidos, como se foram na Espanha também, por exemplo, como a língua basca foi na Espanha perseguida pela ditadura de Franco, né? Então, essa questão da língua, ela tem aspectos políticos também, aspectos culturais importantes, que podem ser debatidos tanto quanto o Esperanto, que brilhantemente o Neto lembrou. Sim. A Helena falou aqui que hoje a gente pode encerrar, né? O pessoal, acho que não tem mais dúvidas aí, se alguém quiser falar, pode complementar, mas caso não tenha ninguém aí para falar, a gente poderia ir encerrando. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?